E agora nessa aula eu vou falar sobre as outras opções aqui da aba File. Além da opção de criar um novo arquivo, que eu tive que explicar mais detalhadamente, pelo menos para o que a gente quer fazer, que era importante. Agora tem a opção Open, que nada mais é do que abrir. Então, se você tiver lá o seu arquivo em formato Photoshop, você, ou até mesmo uma imagem em outros formatos, é só você clicar e abrir esse arquivo. Vou abrir aqui. Vai demorar um pouquinho, vou pausar a aula. Alguns arquivos demoram para abrir por conta do peso deles, então só para vocês verem, ó, uma prancha finalizada, muitas vezes ela fica bem pesada e aí, dependendo da memória do seu computador, das configurações, ele acaba demorando um pouquinho para estar abrindo. Então aqui uma prancha, para vocês verem, né, a questão do Open aqui, ele vai abrir o arquivo que vocês quiserem, em formato Photoshop ou em formato de imagem. Se for em formato Photoshop, ele vem com todas as características, né? Isso aqui, ó, ele tá... aqui provavelmente eu tranquei essa layer. Provavelmente as layers estão trancadas, mas ó, tá tudo em camada, né? Eu posso manipular essa imagem por ser um arquivo Photoshop. Depois vai ter nossa aula sobre extensões e eu vou explicar tudo isso. Então eu vou fechar aqui só para vocês verem a opção. E aí nós temos as demais opções aqui da aba File. Eu vou estar explicando algumas para vocês, não vou explicar todas, porque tem algumas que são mais avançadas e que a gente provavelmente não vai usar. Então, só para não sobrecarregá-los de informação, eu até gostaria de passar tudo, mas para não sobrecarregar de informação e a gente acabar não aprendendo nada, né? Eu prefiro focar aqui as opções, né, que nós vamos usar. O Bridge, explicando aqui o Browser Bridge. Bridge é uma extensão, é um outro software que geralmente vem junto com o Photoshop, que basicamente é um gerenciador de mídia. Então, se você, além do Photoshop, usa o Illustrator e o InDesign, pode ser interessante você gerenciar a sua mídia através do Adobe Bridge. Mas também nunca usei, não sei exatamente como funciona. O OpenAS é uma opção mais avançada de abrir, não vou estar explicando o que é. O OpenAS Smart Object é interessante, é uma opção interessante. Depois eu vou até fazer uma aula sobre os objetos inteligentes, né, que são os Smart Objects. Basicamente são objetos, são imagens que elas preservam a característica original. E com isso você acaba não perdendo a resolução dela e você pode fazer algumas coisas interessantíssimas através desse recurso aqui. Mas daí eu vou explicar em outro momento. O Open Recent, ele abre os arquivos que você... né, ele dá a opção de abrir os arquivos que você acabou de abrir ou abriu recentemente, né, os últimos arquivos abertos. Essa parte aqui de Save, eu vou deixar para a próxima aula, porque eu já quero linkar junto com as extensões de arquivo, né? Em quais extensões, quais tipos de arquivo a gente pode salvar. Vai ser uma aula importante também, então eu vou fazer uma aula só para isso. A opção de import aqui, ela é usada para algo mais específico, que tem a ver com uma espécie de animação. Seria basicamente para fazer um GIF, né? Uma imagem do tipo GIF. Seria uma imagem animada. Então, a não ser que você queira fazer isso, você também não vai precisar abrir as coisas através do import, como acontece em alguns programas, né? Tem alguns programas que a gente só consegue abrir determinados tipos de arquivo através do import. Aqui no Photoshop é através do Open mesmo. Aqui em Scripts, acho que é interessante eu só falar sobre essa opção Load Files into Stack, que é o quê? É você abrir várias imagens em... como posso explicar? Que eu ainda não expliquei a parte de layers. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar disso aqui em outra aula, mas basicamente isso aqui serve para abrir várias imagens num arquivo só. Ele vai abrir em várias layers, né? Ele vai pôr várias layers dentro do mesmo arquivo. Se você não fizer isso, ele abre
as imagens como se fossem vários projetos, e isso, dependendo da situação, não é interessante. Então, aqui eu consigo abrir várias imagens dentro de um mesmo canvas. Então, para isso que serve essa opção. E Exit é para sair do programa. Então, aqui a gente finalizando a aba Files, né? Não expliquei todas as opções, mas essas que foram explicadas são o suficiente para a gente estar trabalhando com o que precisamos.